Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o julgamento pela casa de Deus. O livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Meus irmãos, Sofonias usa aqui três expressões para mostrar a iminência do juízo de Deus sobre Judá. Está perto, sim, está perto, se apressa muito. São essas três expressões. A mentalidade hebraica popular era de que o dia do Senhor viria sobre os inimigos, os adversários de Judá. Essa era a concepção hebraica popular. Mas o juízo desta vez não viria sobre os adversários, os inimigos de Judá, mas viria sim sobre o povo de Judá. O dia do Senhor, aqui no capítulo 1 de Sofonias, se restringe a Judá. As cores com que o profeta Sofonias pinta o dia do Senhor, o juízo sobre Judá, são dramáticos. Versículos seguintes, 15 e 16, o profeta usa uma linguagem cheia de adjetivos para expressar, descrever o juízo que Deus traria sobre Judá. O profeta diz que aquele dia de julgamento seria dia de indignação, dia de alvoroço, dia de angústia, dia de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Portanto, o dia do Senhor sobre Judá seria amargo e desalentador. Agora, cabe uma pergunta: por que é que Deus traria juízo sobre o seu povo Judá? A resposta é óbvia: porque eles pecaram contra o Senhor. O pecado de Judá é caracterizado nos versículos anteriores. O versículo 4 diz que havia corrupção espiritual, havia influência pagã, cultica, na hora do culto. Verso 12 diz que o povo de Judá negava a moralidade de Deus. O povo dizia: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Portanto, havia um profundo desgosto de Deus diante deste ato do povo de Judá, a negação da moralidade de Deus. Judá negava que Deus tivesse preocupações morais. Judá havia se esquecido de que Deus é um Deus moral, que ama, que recompensa e que pune. Judá havia esquecido que a santidade de Deus é a base de sua moralidade. Judá negava isto com seus procedimentos e com seus atos de culto. Devido a isto, o profeta Sofonias diz contundentemente que Deus traria juízo sobre Judá de forma arrasadora. Agora a pergunta: o que é que tem a ver essa situação de Judá com a igreja atual, com a igreja contemporânea? Meus irmãos, a conduta de muitas igrejas atuais faz páreo com a conduta de Judá. Igrejas hoje têm sido transformadas em centros de discussões ideológicas. Igrejas hoje têm sido transformadas em centros de atividade política. Igrejas hoje têm se transformadas em centro de exibição de moda e de manifestação de bens materiais. Há, sim, ausência de vida com Deus. Há retidão escassa. Há santidade deformada, onde as esquisitices humanas são dimensionadas como se fossem exigências de Deus.
Há muita gente, há muita coisa hoje, meus irmãos. Há muitos procedimentos hoje que faz páreo com os procedimentos de Judá. Quando vemos o Brasil hoje, nós sabemos que no nosso país há grandes necessidades. Há necessidades educacionais enormes. No nosso país há problemas na área de assistência médica. No nosso país há uma iníqua concentração de renda. Há no nosso país falta, no nosso país, saneamento básico, falta segurança. Mas, meus irmãos, há uma necessidade que sobrepõe a todas essas necessidades. É a conversão verdadeira, é a conversão genuína que está faltando nas igrejas e no nosso país. As igrejas hoje estão lotadas de bodes, e os pastores estão batizando bodes. As igrejas hoje, os líderes estão fazendo salas e mais salas para discipular bodes. Meus irmãos, escute bem, não se discipula bodes, discipula-se ovelhas. Bodes precisa de conversão. A igreja moderna, contemporânea, se comporta hoje semelhantemente ao povo de Judá. O povo de Judá nutria um conceito baixo de Deus. Hoje, muitos líderes e a própria igreja, hoje, muitas delas, nutrem um conceito baixo de Deus. Deus passou a ser aquele camaradinha para nos ajudar nas horas de necessidades. Precisamos, e urgentemente precisamos, resgatar o conceito correto de Deus e de sua moralidade. O primeiro sinal da decadência de uma igreja é o desprezo do alto conceito de Deus. O povo de Judá desprezava o alto conceito de Deus. O povo de Judá dizia: o Senhor não faz bem, o Senhor não faz o bem e nem faz o mal. Era isto que reinava, que operava na mente do povo de Judá. O Senhor não faz o bem e nem faz o mal. O que é que significa isto? Isso significa o seguinte: não importa como você vive, não importa como se vive, não importa se você é santo ou é depravado, não importa, isso não faz diferença para Deus. É isto que significa: o Senhor não faz o bem e nem faz o mal. Escute bem, meu amado irmão e minha irmã. Quando aquilo que você professa, quando aquilo que nós professamos não coincide com a nossa conduta, nós estamos negando a moralidade de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus e a justiça de Deus. Havia em Judá uma religião de grupo social, com uma conduta, um comportamento diferente do credo. Hoje é a mesma coisa. Há pessoas que pensam que o que Deus quer é só isso, é fazer parte de uma religião de grupo social, e mesmo assim mantendo-se os restos de Baal consigo. Era isso que estava acontecendo com Judá. Existia uma religião de grupo e eles mantinham entre si restos de Baal. A igreja hoje está mantendo restos de Baal, inclusive no seu culto. Lembro-me do Egito. O Egito estava cheio de rãs. Você sabe disso. Cheio de rãs. Era rãs por toda parte. Era rãs nas paredes, rãs no teto, rãs nas mesas, rãs nas camas, rãs nos fornos, rãs nas amassadeiras de pão. Era uma autêntica praga de rãs que Deus havia enviado. Aí Faraó chega para Moisés e pede que Moisés interceda a Deus para sustar a praga de rã no Egito. Moisés
Então, quando o faraó faz esse pedido, Moisés interceda para desaparecer esta praga sobre o Egito. Moisés indaga a faraó e pergunta: faraó, quando é que eu hei de rogar a Deus por ti? Sabe qual foi a resposta de faraó? Amanhã. O Egito estava cheio de rãs. Uma praga de rãs insuportável. Havia possibilidade desta praga ser suspensa imediatamente. No entanto, o faraó queria mais uma noite com rãs. Ele disse: amanhã. Faraó fez um pedido a Moisés para que Moisés intercedesse a Deus para suspender a praga de rã. Mas lá no fundo, Faraó estava gostando das rãs. Lá no fundo, Faraó tinha se adaptado com as rãs. As rãs para ele agora era muito conveniente. Ele queria mais uma noite com rãs. Meus amados irmãos, tem igrejas que já estão acostumadas com as rãs, ou seja, com a sujeira, com o pecado. O mundo se infiltrou na igreja, mas o líder, o pastor e a membresia estão acostumados com o mundanismo. A doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Jezabel adentraram-se na igreja, mas o pastor se adaptou, gostou, e a membresia está gostando disso. Se acomodaram com o mundo. Meus amados irmãos e minhas irmãs, escute bem: Deus cobra o pecado do seu povo, e Ele cobrará sim de todos nós, a igreja de Deus. É necessário refletirmos. Nossa conduta proclama a moralidade do Deus que servimos. Estamos vivendo de maneira santa e espelhando o caráter de Deus? Reflitamos sobre isso nas nossas vidas. Igreja do Senhor Jesus, não esqueça de 1 Pedro 4:7, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que expulsemos as rãs, tiremos do nosso coração as rãs, a sujeira, o pecado, para que podemos estar livres. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Oremos pela situação da igreja, das igrejas evangélicas do Brasil. Que Deus vos abençoe abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém. E louvado seja o Deus moral, santo, que recompensa e que pune. Amém.